Eu comecei, Gabriela, eu já venho pesquisando, você sabe, né, homicídios e violência há muitos anos. E para falar sobre esse tema, que é um tema muito delicado, muito difícil, falar sobre os próprios homicídios que praticou, tudo mais, eu apelava muitas vezes para os ex-bandidos, ex-matadores, ex-traficantes. E essas histórias para mim sempre foram fascinantes, eu sempre respeitei Uhum. muito essa capacidade da religião evangélica que vinha sendo presente nas cidades, nos bairros pobres, de transformar essas trajetórias. Né? Eu acompanho diversas e acompanhei diversas mudanças, tanto nas prisões como nesses bairros, durante anos. Mas eu vinha colecionando isso porque eram histórias fantásticas, né, que por si só cada uma delas daria um livro, né, de superação, de transformação e de reformatação, né, que eles chamam de metanoia, né, essa capacidade Uhum. de transformar a consciência, né, que já existe há muito tempo na própria Bíblia, né? Se tem o caso do Saulo que se transformou em um dos grandes apóstolos de Cristo e antes era um perseguidor de cristãos, tal. Isso Isso que faz você parte chamou do de processo. metanoia é esse momento, né, essa percepção, talvez essa epifania que a pessoa Essa pode ter. transformação de consciência, né? Uhum. É como se você reformatasse a sua cabeça e passasse a ver o mundo sob outras lentes a partir de uma nova crença, né? Isso para mim sempre foi muito fascinante, essa capacidade de repentes a partir desses processos de metanoia. Mas eles ficavam muito restritos ao universo privado e às histórias pessoais de cada uma dessas pessoas, e que eu guardava, que eu colecionava, mas que eu não via um sentido. Então eu ouvia e colecionava essas histórias que eram pessoais, né, eram histórias privadas, de trajetórias é, privadas, né, de transformações pessoais, mas eu não via sentido em escrever algo a respeito, porque eu estava pensando segurança pública do ponto de vista mais político, de grandes transformações sociais e essas coisas. Mas a partir do bolsonarismo e a partir do momento que eu passei a cobrir as milícias e acompanhar as milícias do Rio, e identificando principalmente dois núcleos de transformação, um deles na Ilha do Governador e outro deles no Complexo de Israel, que era Vigário Geral e Parada de Lucas, dois bairros que brigavam muito entre eles e que foi dominado por um pastor, ex-pastor que virou traficante e que disse ter sonhado com Deus que ele seria ungido e em nome do bem ele iria conquistar outros territórios para criar um complexo em defesa do bem, mas usando armas, usando violência para justificar a sua autoridade, né? O Então peixão, essa leitura né, ele é conhecido como peixão, peixão, esse. é o Uhum. peixão, é o peixão. Então, esse uso da Bíblia e dos aspectos religiosos e desse carisma de ungido para justificar seu próprio poder e para produzir e gerar obediência e conquistas políticas, me despertou a atenção de que aquelas histórias que antes eram privadas, com grande parte, muitas pessoas agora, sob essa crença pentecostal, estava sendo usado como justificativa para a produção de autoridade política, que casou também muito com a chegada do bolsonarismo ao poder, onde um discurso de uma guerra contra os comunistas, tanto da direita, da extrema-direita, da guerra cultural, da batalha cultural, passou a casar muito bem com a batalha espiritual, da luta do bem contra o mal, como uma justificativa de autoridade no momento que o Brasil vive uma crise política muito grande e uma crise de bandeiras, né, muito profunda, com a crise da nova república, a crise do petismo, a crise dos partidos de esquerda e centro-esquerda que surgiram nesses 30 anos. Então, eu achei que o momento realmente de isso, e Muito bom, pensar sobre isso no Bruno. livro.